Então, meu nome é Geusiane, estou aqui para refletir um pouco sobre a questão da doutrina de proteção integral, que foi construída historicamente para o público infanto-juvenil. Na verdade, temos como fundamento, para a nossa fala a Constituição Federal, que foi aprovada em 1988, a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, aprovada em 1890, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em 1990, que certamente é um divisor de águas no que diz respeito às garantias e à previsão aí de alguns direitos para todas as crianças e adolescentes. Temos também como base de sustentação para a nossa fala as análises de alguns autores direcionados para a questão infanto-juvenil, que também contribui com a discussão sócio-histórica sobre a política de atendimento para esse segmento populacional. É importante, até mesmo antes de falar sobre a doutrina de proteção integral, falar sobre o contraponto. Pensando doutrina de proteção integral, aquilo que a sustentou, que foi o seu fundamento ou que motivou a sua construção. Então, o tempo inteiro nós vamos fazer um contraponto entre doutrina de proteção integral e as legislações menoristas ou a doutrina de situação irregular, que é justamente o contraponto e que motivou a construção de uma doutrina de proteção integral. Então, é interessante também para a gente pensar que enquanto a doutrina de proteção integral ela se direciona para todas as crianças e todos os adolescentes, entendendo criança de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes de 12 anos completos até os 18 incompletos, essas legislações menoristas ou a própria doutrina de situação irregular, ela fazia um recorte dentre a concepção de criança e adolescente para um público em especial, principalmente aquele que era pertencente às camadas populares. Então nós temos aí a discussão sobre a doutrina de proteção integral, fazendo esse contraponto com a doutrina de situação irregular e essas legislações menoristas, tentando entender aí a lógica da proteção integral. Temos também como pano de fundo um intenso processo de transformação tanto política, social, econômica, cultural, que vem acontecendo nos últimos séculos e nas últimas décadas em toda a sociedade. E aí nós destacamos algumas questões importantes de transformações. A família já não é mais a mesma, não entendemos mais a família a partir daquele modelo nuclear, composta pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela avó, pelo cachorrinho, como as propagandas de margarina. Nós temos hoje outros arranjos familiares, às vezes muito complexos, como hoje nós discutimos as relações homoafetivas, e outras compostas por outros arranjos familiares. Temos também influências na educação, na escola. A escola não é mais a mesma, os educadores não são mais os mesmos. Temos aí outras perspectivas de educação para além da reprodução social, para além da obtenção de um determinado título. Nós temos aí a educação percebida como algo que é oportuno para a transformação social e para o desenvolvimento dos indivíduos. Temos também toda a influência neoliberal, da globalização, em que se valoriza muito ter em detrimento do ser. Hoje as pessoas consideram mais o que as pessoas têm do que elas de fato são. Isso influencia inclusive nos padrões, nos modos de comportamento, na concepção do adolescente de hoje, que não é mais o adolescente de tempos atrás, com vários conflitos, com várias questões que têm sido apresentadas a essas instituições. Outra questão importante também é a própria disseminação da informação. Hoje ficou muito mais fácil obter informação. Então, quando nós nos propomos a falar de doutrina de proteção integral, é imprescindível colocarmos essas questões também como pano de fundo. E o interessante é perceber o seguinte: se hoje nós estamos em um entremeio de vários avanços que dizem respeito à doutrina de proteção integral, de uma promoção do desenvolvimento, que dê conta aí de promover os indivíduos de verdade, nos dias atuais, mesmo frente a esses avanços, nós nos deparamos com vários problemas e várias questões complexas. E uma delas é relacionada à própria questão da educação. A revista Nova Escola, por exemplo, no ano de 2007, ao realizar uma pesquisa com mais de 500 educadores, ela divulgou alguns resultados que são complexos e servem para a gente fazer esse contraponto, como pensar uma lógica de proteção que garanta condições dignas de sobrevivência para todas as crianças e adolescentes, e várias garantias importantes nesse processo, frente a vários desafios. E alguns dados são interessantes nesse sentido.
Quando foi questionado aos professores, por exemplo, sobre a educação, o que eles pensam sobre a educação, como eles avaliam a educação no Brasil, cerca de 23% avaliaram como ruim ou péssima. E 33% enfatizaram que ela vai perdurar e vai continuar assim por mais de 10 anos, ou que nós vamos conseguir percebê-la dessa mesma forma nesse período aí de tempo. Somente 53% afirmam que tem amor à profissão, e é isso que sustenta, né, frente a todos os desafios apresentados, né, nessa questão da educação. Agora, alguns dados também são interessantes, né, também são passíveis de reflexão. Somente 14% enfatizaram que preparam o aluno para o futuro. Então, aí nós temos aí uma questão importante também que põe em voga o próprio direito a uma educação de qualidade e os próprios fins da educação. 49% disse que a formação inicial preparou pouco para a sala de aula. E aí, se antes, né, nós percebemos vários desafios, imagine com aquele pano de fundo que nós ressaltamos no início. 72% afirmaram que já atuaram como assistentes sociais nas escolas públicas, né? E aí nós percebemos aí várias expressões da questão social que acabam interferindo no cotidiano escolar, né? A escola é uma microsociedade, tudo aquilo que se depara enquanto problema, enquanto questões, enquanto expressões da questão social, né, presentes na sociedade, elas refletem também no cotidiano escolar, com maior, com menor intensidade. E outra questão importante, cerca de 64% dos educadores enfatizaram que o nível socioeconômico dos alunos interferem no processo de ensino-aprendizado. E aí é uma questão importante, porque se colocamos a educação pública como algo que está ruim ou péssima, que vários profissionais já atuaram como assistentes sociais frente às várias expressões da questão social, que poucos professores afirmam que preparam o aluno para, né, um futuro melhor, e aí nós percebemos que o nível socioeconômico interfere nesse processo de ensino-aprendizado, aí nós vamos entender os desafios e uma das maiores dificuldades de perceber a educação como um direito real, independente de classe, raça, etnia, cor, sexo ou qualquer outra caracterização. E aí é interessante pelo seguinte, porque esse dado também, naquele contraponto de doutrina de proteção integral e de todo o processo sócio-histórico em torno da situação irregular ou das legislações menoristas, esse próprio dado faz a gente perceber como a pobreza foi sendo percebida ao longo da história do Brasil. Então nós temos aí a pobreza, que significa, ou que passou a significar, vício, ameaça, perigo, tanto para uma classe como para a ordem pública, como um risco, uma situação de risco. Então os pobres também foram caracterizados e estigmatizados dessa mesma forma ao longo da história. Nós temos esse dado atual de 2007, mas dá para a gente perceber, por exemplo, como esses pobres foram considerados ao longo da história do Brasil. Então, ser pobre ou se encontrar numa situação de pobreza era sinal de risco e de ameaça para a ordem pública. Tanto que nós vamos ver que ao longo da história, né, as primeiras iniciativas públicas e políticas, como a de urbanização de grandes cidades como do centro do Rio de Janeiro, foi justamente de afastar os pobres do centro urbano, né? Porque a pobreza em si é feia, né? Ela traz riscos e vícios também diversos. Para reflexão, né, nós trazemos aí duas mensagens, né, até mesmo para provocar aí o início do debate. Uma do senador Ronan Tito, né, que ele coloca o Estatuto da Criança e do Adolescente como um Estatuto da Esperança, justamente porque ele não foi escrito por um legislador, né? Foi construído por milhares de mãos, inclusive com a participação de crianças e adolescentes, né, que fizeram manifestos, que conseguiram colocar na agenda política a necessidade de proteção para todas as crianças e adolescentes. E aí ele coloca essa questão que o Estatuto não possui um único dono. Outra fala que talvez ela seja mais intensa, né, e provoca maiores reflexões, é a fala do Herbert de Souza, o Betinho, que ela fala o seguinte: olhar a criança e o adolescente com os olhos do ECA, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é desejar para os filhos dos outros o que nós desejamos para os nossos filhos. E talvez essa seja a questão mais complexa, porque dificilmente nós queremos para o outro aquilo que nós desejamos para nós. A questão de igualdade ela é muito utópica ainda, né? Então pensar que o mesmo desejo de uma alimentação saudável, de uma moradia digna,
né, de condições de habitabilidade, de vestuário, de dignidade, que nós desejamos para os nossos próximos, para os nossos filhos, nós devemos desejar também para os filhos de todas as pessoas, independente de classe, raça, gênero ou qualquer outra questão. E aí nós trouxemos algumas fotos, só para fazer esse contraponto do que nós falamos no início, de proteção integral, daquilo que foi construído para outros, né, para alguns segmentos da sociedade. Então, a partir dessa foto a gente consegue perceber, né, um contraste muito grande daquilo que é essencial, daquilo que deveria ser assegurado para todas as crianças e adolescentes e da realidade concreta que vive algumas crianças, né, e alguns adolescentes. Então, nós escutamos muito alguns profissionais enfatizarem que o Estatuto da Criança é uma lei que protege mais, né, que ela vem assegurar proteção integral, superproteção para as crianças e adolescentes, que eles não mais podem fazer o que eles faziam antes, mas, na verdade, o Estatuto da Criança, o que ele quer apresentar, e de certa forma ele apresenta, é por fim em um trato que foi preconceituoso e injusto para algum segmento da sociedade que foi, né, estigmatizado e discriminado ao longo da história. Então, o Estatuto da Criança, ela é uma lei avançada, né, precisamos avançar muito mais, porque a sociedade ela não é imutável, ela está em constante processo de transformação, então a lei acaba se adequando também ao seu tempo, mas, na verdade, o que ela quer dizer é o seguinte, que toda criança e todo adolescente precisam de condições dignas de sobrevivência e para se desenvolver bem. E, na verdade, ela põe em voga esse trato injusto e preconceituoso, principalmente para crianças que são pobres ou foram identificadas como pobres, que foram enjeitadas, expostas, que eram de cor, não pensando na questão de raça, mas as pessoas que tinham cor, que eram pretas mesmo, né, pensando aí, e as pessoas que não pertenciam a essas famílias nucleares. Hoje nós falamos ainda, né, que a família está desestruturada, né, a partir daquela concepção de família nuclear, por isso nós não utilizamos mais esse termo, desestrutura, justamente por não pensar que existe um modelo único. Mas ao longo da história, as pessoas que não pertenciam a essa família estruturada, a partir de uma concepção burguesa, elas também eram discriminadas. O pai sozinho não conseguia criar seu filho, a mãe sozinha não tinha condições de criar seu filho. Se a menina fosse criada somente por sua mãe, logo ela engravidaria, logo entraria na perdição, os meninos nos vícios. E hoje nós temos uma concepção mais avançada em torno disso. Agora, uma questão importante, como a gente está fazendo esse contraponto, é perceber que se tempos atrás nós vamos evidenciar questões complexas, nos dias atuais a gente percebe ainda alguns resquícios, né, de discriminação. O próprio dicionário Aurélio, se a gente for pesquisar alguns termos, algumas palavras, nós vamos identificar resquícios de discriminação. Por exemplo, quando um professor pede para um aluno fazer a pesquisa de cores, branco e preto, por exemplo, eles vão encontrar essa definição no Estatuto, e foi retirada em 1999, mas ainda persiste nos dicionários atuais. É claro que tem alguns projetos de lei em tramitação para retirar várias palavras do dicionário, né, que remonta a discriminação e o preconceito a algumas classes, alguns segmentos, mas essas definições ainda persistem. Então, no dicionário nós vamos encontrar lá, por exemplo, branco,
da cor da neve, do leite, do cal, alvo, cândido, claro, transparente, lúcido, disse do indivíduo da raça branca, sem mácula, inocente, puro, ingênuo, alma branca, homem de raça branca. O preto, de cor preta, disse do indivíduo de raça negra, preto, preto, sujo, encardido, muito triste, lúgubre, melancólico, funesto, lutuoso, negro destino espera, maldito, sinistro. Em negra hora chegou ali aquele bandido, perverso, nefando, o negro crime abalou a cidade, homem, pessoa, indivíduo. Isso aí, apesar desses avanços, nós encontramos resquícios que faz a gente pensar como essas questões também foram tratadas ao longo da história. Então, quando a gente percebe o contraponto da doutrina de proteção integral, nós recorremos aí a algumas definições de autores como Antônio Carlos Gomes da Costa, né, que é uma importante referência no que diz respeito à análise da política de atendimento para criança e adolescente. E ele faz essa diferenciação que é muito interessante. Então, a política direcionada para esse segmento, ela foi construída e, a partir do contexto histórico, ela sofreu várias influências. Então, por exemplo, tudo aquilo que foi criado até 1900, nós chamamos de pré-história, não definimos como políticas públicas em especial. As primeiras iniciativas nós definimos a partir de 1900 até 1930. O processo de implementação de várias entidades, de políticas, de estratégias, de serviços também, foi de 1930 a 1945. Temos aí nos períodos conflitivos, autoritários do Brasil, que remontam de 1945 até 1980, também uma política influenciada por esse contexto, um período de democratização e crise que varia de 1980 a 1990 e o período de viabilização e, de certa forma, de divisor de águas, a partir de 1990, nós temos aí o Estatuto da Criança e Adolescente. Se nós considerarmos, por exemplo, esse antes de 1900, né, que foi chamado de pré-história, nós vamos entender que esse período foi importante e que, de certa forma, influenciou todas as demais políticas. Até 1900, o que é que nós conseguimos identificar e que, de certa forma, contribuiu para a construção de uma doutrina de proteção integral a nível mundial? Nós temos aí que, ao longo da história, pensando até culturalmente, crianças e adolescentes não tinham um valor social muito grande, justamente por conta da função social que eles desempenhavam, né? A função tida por esses indivíduos. Então, a sociedade ela sempre valorizou aquelas pessoas que podiam procriar, que podiam produzir, que podiam consumir. E as crianças e adolescentes, até mesmo pensando mortalidade infantil e várias outras questões, ela não tinha um valor social muito grande. Então, era um objeto. Se você tinha muitos filhos, morriam muitos, mas nasciam muitos, né? Logo poderiam ser substituídos, não tinham um valor sentimental apropriado ou muito grande para um período específico, como o da infância, e isso também contribuiu para a percepção ao longo da história desse segmento ou desses indivíduos. Então, o que nós temos a partir de autores igual Philippe Ariès, apesar de contextualizar na sociedade francesa? Né, que não existia um sentimento de infância, dos cuidados da infância. Então, logo as pessoas já entravam na vida adulta e aprendiam aquilo que os adultos faziam também. Então, nós temos aí um pouco valor social. Então, se tem um pouco valor social, nós vamos entender por que as crianças foram rejeitadas ao longo da história, justamente por conta dessa sua função e desse valor. Então, acabou que o seguinte, havia isso aí em todo mundo, as condições, né, de vida de grande parcela da população era de miserabilidade e pobreza. Então, acabava que, por conta da quantidade de filhos, do valor social que era atribuído, as famílias tinham a prática de abandonar os seus filhos e a justificativa era a própria condição social, a condição socioeconômica, a questão da pobreza. Então, a família pobre poderia enjeitar seu filho, a família que tinha um filho com deficiência poderia enjeitar seu filho, ou que era fruto de algum amor ilícito também poderia enjeitar, abandonar o seu filho. Então, essa prática de abandonar, de rejeitar, ela também foi histórica e acabou contribuindo para a construção de algumas políticas ou de algumas estratégias ao longo da história. Então, se a pobreza era justificativa para o abandono e esse enjeitamento, nós conseguimos identificar também que a Igreja Católica ela acaba se posicionando frente a essa situação a partir de práticas caritativas. Então, a caridade é uma prática
privilegiada pela igreja, ou muito enfatizada pela igreja. E aí o que nós conseguimos destacar? Que os próprios fiéis, os religiosos, né, os leigos, eles acabavam apropriando desse discurso de que a caridade poderia, né, os levar para o reino dos céus, e aí acabava acolhendo essas crianças que eram enjeitadas e rejeitadas. Outras famílias acolhiam essas crianças para fazê-las delas, né, mendigos, né, furavam os olhos, colocavam a pedir nas ruas, né, se tornavam pedintes, e outras para suprir demandas biológicas, né, aqueles casais que não poderiam ter filhos. Mas o que foi legitimado é que a Igreja Católica acabou sendo identificada como uma instituição de acolhimento dos pobres, inválidos, dos órfãos, dos viúvos. Então, em cada Santa Casa de Misericórdia, acabou sendo identificada, cada casa, como um local de referência para o abandono de crianças. Então, foram criados alguns aparatos cilíndricos, na espécie dos conventos e dos mosteiros, em que a mãe que não queria ter o filho, a família que não queria cuidar do seu filho, poderia expor, rejeitar, enjeitar, entregá-lo, né, para essa instituição que ia cuidar desses meninos. É claro que nós temos aí também a instituição, né, que acabou sendo criada, a Roda dos Expostos, como referência de depósitos de crianças que ninguém queria. Nós temos aí também altos índices de mortalidade infantil, justamente por conta da precariedade de recursos que eram destinados, né, a igreja começa a cobrar do Estado também um maior posicionamento, e o Estado transfere a sua responsabilidade desde então. E nós temos também poucos profissionais que passam a se dedicar frente a essa questão. E aí nós temos algumas crianças que ficam pelas ruas, que vêm de Portugal para o Brasil também, e passam a ser identificados como vagabundos, justamente porque ficam perambulando pelas ruas. Então esses órfãos expostos nas ruas, né, até porque as casas aceitavam até os 7 anos de idade, essas pessoas que perambulavam pelas ruas e eram pobres, passaram a ser vistos como vagabundos. E isso é uma ameaça, né, que passou a ser identificada ao longo dos tempos. Então nós temos aí pobreza, mendicância, é aquela que gera vícios, mazelas sociais, e também a própria questão social. Aí é um desenho, só para identificar mais ou menos como que as crianças eram enjeitadas. Preservava-se o anonimato da expositora, ela somente colocava a criança e outra pessoa do lado de dentro da instituição a acolhia. Então, nós temos aí a sociedade, a própria sociedade, nós enquanto sociedade, nós não nos incomodamos quando a coisa está mais quieta. Então, pensando aí, aumento de número de expostos, de crianças enjeitadas, de crianças perambulando pelas ruas, dos tidos vagabundos, essa situação passa a preocupar principalmente as elites brasileiras. E aí o que nós conseguimos perceber é o seguinte, que a maioria das instituições e estratégias de ação que foram construídas ao longo da história, elas partiram de uma direção em torno das camadas populares, ou seja, foram foram ações idealizadas por uma elite brasileira, né, por pessoas que estavam no poder, para tentar enfrentar um problema que era comum e que passava a incomodar. Então nós temos aí a criação de algumas estratégias de ação, de algumas instituições de reclusão, e nós temos também um novo ordenamento, digamos assim. Começa a ser construída algumas leis, algumas perspectivas de ação, justamente para enfrentar esse problema que começa a incomodar a sociedade. E nós, enquanto sociedade, nós nos sentimos prejudicados, mas o oposto do prejuízo e da situação de risco e de ameaça é justamente a criação de leis mais severas, leis mais cruéis, códigos específicos e instituições para tentar enfrentar o problema. Então, por exemplo, nós temos a concepção de que a pena de morte é a solução para o problema do crime. E os países que têm pena de morte, eles não deixaram de ser menos violentos por causa da pena de morte. Nós temos a convicção ainda de que criar penitenciárias torna a sociedade mais segura. E nós não deixamos de ficar numa sensação de segurança maior, não permanecemos na sensação de segurança maior por conta do crescimento dessas instituições. Então, o que nós percebemos? A sociedade começa a se incomodar com a questão da vagabundagem, com a questão da pobreza, com a questão da mendicância e começa a criar aparatos para regular isso aí. Então nós temos aí o contexto internacional, o contexto mundial, o início de discussões sobre a questão social em 1830, fruto também de toda uma questão da Revolução Industrial e dos problemas decorrentes desse período, mas nós temos a nível nacional do Brasil a criação do primeiro
diploma repressivo do primeiro Código Criminal. E é interessante porque hoje nós discutimos a questão da inimputabilidade penal, se reduz a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, falando que, né, tem toda uma justificativa que a sociedade vai se tornar mais segura, que os adolescentes hoje estão com uma mentalidade muito maior do que tempos atrás. O que nós conseguimos perceber já nesses documentos, né, desde 1830, é que a imputabilidade penal era de 14 anos. E a sociedade não se tornou mais segura ou menos violenta porque punia os adolescentes a partir dos seus 14 anos. Né? Então, esse Código Criminal de 1830, ela passou a caracterizar mendicância e vadiagem como crime. Isso aí estava tipificado que era um crime. Pedir esmolas é crime, estar nas ruas mendicando, vadiando é crime. E a vadiagem não é a lógica da vadiagem de hoje. É vadiagem de estar ocioso, de estar perambulando, isso é crime. O juiz tinha o total poder de decidir, inclusive sobre o futuro das pessoas, né, numa dimensão mais totalizante. Até Foucault fala mesmo das questões das análises totais, das instituições totais. Então não tem hoje essa perspectiva de que o juiz atua frente a um sistema de justiça, frente a todos os órgãos que atuam junto em defesa dos direitos da criança e do adolescente. O juiz definia, né, quem era criminoso ou não, e aí tinha a lógica do discernimento. Né? O juiz é que definia, praticou com discernimento ou não. E aí nós temos alguns atos proibitivos, né, como estratégia de controle para a classe pobre, e aí uma das práticas que começa a ser construída e legitimada é a do trabalho. Pobre tem que trabalhar, pobre não pode ficar ocioso. E aí é interessante porque somente o Estatuto da Criança e a lógica da doutrina de proteção integral é que vai pôr em voga, por exemplo, que o trabalho infantil é crime. Ao longo da história, trabalhar foi uma prática que, ao contrário, foi muito estimulada, né? Se a gente pensar. Então, desde então, nós temos aí uma definição de um termo para se referir a um grupo específico da sociedade. Então, enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente ele se destina a todas as crianças e adolescentes, o que foi construído até 1979, com o segundo Código de Menores, como nós vamos ver, era destinado a um público identificado como menor. Né? Com relação ao termo menor, isso significa atenuante para a pena. Isso aí já foi previsto, inclusive, no direito romano. Só que a definição e a utilização desse termo menor, ela foi mais ampla. Então, utilizava-se menor para se referir àquelas crianças, filhas de famílias pobres, de cor, ou que não pertenciam a famílias nucleares, famílias burguesas. Então, nós temos aí uma diferenciação clara ao longo da história de alguns indivíduos que foram identificados como crianças, principalmente filhos das elites, como adolescentes, e outros que foram identificados como menores. Até hoje se utiliza muito o termo menor, né? Menor assaltou adolescente, os dois têm a mesma faixa etária, mas um tem um estereótipo de ser bandido, de ser pobre, de praticar questões ilícitas, atos ilícitos, e o outro é adolescente que foi vítima. Né? Um é sujeito de direito, o outro não é sujeito de direito. Até hoje nós utilizamos muito. Nós percebemos também ao longo da história do Brasil alguns decretos e leis que também foram preconceituosos e reforçaram isso aí. Então, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, temos o decreto de 1331, que permitia aos pobres frequentar escolas públicas, mas desde que o Estado oferecesse para eles um kit decente de chinelo, de material escolar, para que ele tivesse mínimas condições de frequentar a escola. Temos aí a Lei do Ventre Livre, que a criança nascia livre, entre aspas, tem todo um requisito que ele permanecia com o senhor até os 21 anos se o Estado não pagasse por ele, mas a mãe continuava em situação de escravidão. Temos a abolição da escravatura, né, que é uma questão importante, interessante, que marcou o país, em que todos se tornaram livres, mas livres sem acesso às condições mínimas e dignas de sobrevivência. Né? Isso aí trouxe um impacto também para a história do Brasil e para a construção das políticas de forma significativa. Nós temos aí a construção, né, do segundo diploma repressivo, né, que é o primeiro Código Penal brasileiro de 1890, e a imputabilidade penal volta à tona. Então nós temos lá, em 1830, poderia cumprir medida ou responder criminalmente os maiores de 14 anos, aqui nós temos os maiores de 9 anos.
reduzimos a idade penal e a sociedade não se tornou menos violenta por causa disso. E aí, as pessoas, né, as crianças e adolescentes entre 9 e 4 anos poderiam ser levados para estabelecimentos disciplinares, mediante decisão do juiz, se praticou ou não com discernimento, e já era estimulado também para o trabalho, a correção do ócio e do vício para o trabalho. Nós temos ainda, nesse período até 1900, uma mudança significativa no mundo jurídico. Então nós temos aí, provocado por uma discussão, até mesmo nos Estados Unidos, a criação de leis específicas, né, para além daquelas que eram nacionais, abrangências nacionais. Nós temos aí a construção de leis específicas, tribunais específicos, juizados específicos, direcionados para os menores, não para todas as crianças e adolescentes, mas para esses ditos menores. Então nós temos aí a criação de um tribunal em 1889 nos Estados Unidos, e a partir dessa década em toda a América Latina, Venezuela, Argentina e também no Brasil. Então nós temos aí essa influência que chega no Brasil, que incita a construção de um Código de Menores específico em 1927 e todo um aparato também para sustentar essa especificidade. Então nós temos aí esse Código de Menores de 1927, com cunho higienista, moralista e disciplinador muito grande. Então tem artigos que são muito preconceituosos, por exemplo, se uma criança morar numa rua em que tiver um prostíbulo, retire a criança porque ela vai se tornar uma prostituta. Muito determinista, né? E essas questões, de certa forma, elas segregavam e produziam, né, efeitos aí de marginalização. O principal objetivo desse Código de Menores era legislar e regular, de certa forma, promover o controle social sobre esses indivíduos, a vigilância social, a lógica da vigilância. O público-alvo são esses menores, que nós vamos especificar mais à frente, com previsão de medidas específicas para, né, os adolescentes entre 14 e 18 anos, e aí já entram medidas mais severas de punição e de controle. O Código de Menores de 1927 atua sobre os chamados efeitos da ausência, seja da família, do Estado ou da sociedade, mas o Estado tem um peso muito grande nesse sentido, e como eu falei, é inspirado numa política higienista que, de certa forma, já disciplina o indivíduo para o trabalho. Quem são os menores? Os menores são os expostos, os abandonados, os vadios, vadiagem, como eu expliquei, a questão do ócio, mendigos e os que pediam esmola pelas ruas, os que vendiam coisas nas ruas e os libertinos, propriamente aqueles que frequentavam prostíbulos. Esses eram os menores, né? Todos que encaixavam nessa situação passaram a ser tipificados e caracterizados como menores. O Código de 1927 ainda tinha um aspecto psiquiátrico e dava ênfase às questões biológicas, né, de uma forma bem intensa. Então acabou criminalizando a pobreza e identificando um perfil para o possível criminoso. Nós temos aí várias teorias que são discutidas ao longo da história e em âmbito mundial, como a de Lombroso, que já identifica que a pessoa que tem uma orelha grande, que tem um queixo grande, que tem uma testa grande, esses são possíveis bandidos ou criminosos. Então não tem respostas para o ato praticado por alguns adolescentes, então já começa, de certa forma, criminalizar perfil, né, biológico, físico e a questão da pobreza também, no sentido de tentar identificar, esses são os marginais ou possíveis marginais. Com o novo Código Penal de 1940, a maioridade penal que era, né, até 14 anos, que volta 14 anos com o Código de Menores de 1927, ela retorna para os 18 anos. Né? Voltando aí, oscilando essa questão da maioridade penal. Já propõe a liberdade vigiada, né, para os maiores de 16 anos, não no sentido de liberdade assistida, como nós entendemos hoje, mas no sentido de vigilância mesmo social. E é interessante que já começa a punir as pessoas que abandonam seus filhos. Então, os genitores que abandonaram seus filhos, eles já começam a ter uma penalidade, né, uma penalização para esse ato, dependendo da saúde e da condição, ou como foi feito, né, o ato de enjeitamento. Lá naquela etapa, na descrição das políticas de atendimento para criança e adolescente, o Antônio Carlos Gomes da Costa, então, identificou tudo aquilo que foi criado até 1900 e entre 1900 até 1930, que encaixa a questão do Código de Menores de 1927, e entre o Código de Menores de 1927 até a fase autoritária, que é 1945.
Nesse período, um dos grandes destaques é para o Serviço de Assistência ao Menor, o SAM. Então, essa instituição, mesmo intitulada de assistência ao menor, ela não tinha nada de assistência ao menor na concepção de assistência social. Era de assistir, mais no sentido de vigiar e de punir, a lógica do vigiar e punir, e acabou sendo uma instituição de depósito de crianças. Então, as crianças que ofereciam ou que eram vistas como uma determinada ameaça e risco, elas acabaram sendo institucionalizadas. A instituição passou a ser vista como refúgio da sociedade, para a sociedade se sentir mais segura no que diz respeito à proteção social, não para os menores, mas para a sociedade. E aí nós temos autores como a Irma Rizzini e a Irene Rizzini, que destacam bem isso aí. Inclusive o SAM passou a ser o embrião de instituições mais complexas que foram criadas em 1964, né? Que é a FUNABEM, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e as FEBEMs, que são as congêneses implementadas nos estados. Então aqui tem a sustentação de uma política de bem-estar do menor que passa a ser construída, e como nós percebemos, não é para todas as crianças e adolescentes, são para os menores, reforço. E nós temos também práticas autoritárias, punitivas e coercitivas que foram criadas para um determinado público ao longo da história. Quanto ao SAM, que foi o embrião da FUNABEM e da FEBEM, eu penso que vale alguns termos, né? Algumas pessoas que definiram as FEBEMs, por exemplo, como sucursal do inferno, escola do ódio, justamente por esse aspecto repressivo e punitivo, né, que mais reforçavam esses estereótipos que foram construídos em torno da criança e do adolescente. Mas nem tudo foi só esses aspectos, né? Nem todas as questões perpassaram por apontamentos complexos, contraditórios. Né? Nós temos aí o início de uma nova construção, de um novo ordenamento, de uma nova proposição, né, de tentativas de pensar que todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direito e de tentar resguardar para esse público condições dignas de sobrevivência. Então nós temos aí alguns avanços legais importantes. Em 1948 nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aí coloca todo mundo, né, todos são iguais perante a lei. É claro que tem toda uma discussão teórica em cima disso, né, que é uma construção burguesa, e o igual perante a lei não quer dizer que todos são de fato iguais perante a lei, mas uma vez prescrita e escrita já dá a entender, né, que essa questão da igualdade, entre aspas, entre todos os indivíduos. Em 1959 nós temos a Declaração sobre os Direitos da Criança, que é um avanço também que já começa a pensar em algumas garantias interessantes, importantes para esse segmento. Em 1979 nós temos a construção do segundo Código de Menores, e aí nós já conseguimos perceber um avanço nesse sentido, apesar de não ser o ideal como Estatuto da Criança, mas nós conseguimos perceber um processo de transição de um adolescente, de uma criança e um adolescente que era visto como risco e ameaça, e agora que passa a ser visto como carência, como feixe de carências, como aquele que está em situação irregular e que alguém precisa fazer alguma coisa para tirar ele dessa situação. Então aqui ele é visto numa situação de pena, numa situação de dó, temos que fazer algo para ele, e está longe ainda de uma concepção de direito, né? Não é a concepção de direito. Em 1988 nós temos a Constituição Federal do Brasil, que avança no sentido de apontar em um artigo, né, em especial, 227, que todas as crianças, aí estipula as idades, né, de 0 a 12 anos incompletos, de 12 anos completos a 18 incompletos, têm direito a várias garantias, como saúde, educação, né, ter a convivência familiar, vários direitos que são importantes no processo de desenvolvimento integral desse indivíduo. Temos a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, que é o marco da lógica e da sustentação da doutrina de proteção integral. Então, a partir desse marco, toda criança, independente de raça, sexo, gênero, etnia, elas são sujeitos de direitos a terem direito, estão numa condição peculiar de desenvolvimento e precisam de proteção social, da família, da sociedade e do Estado. Então o Estatuto acaba sendo um divisor de águas, né, porque ele aponta tudo aquilo que foi construído historicamente de uma forma preconceituosa, punitiva, repressiva, de vigilância e de controle social, para as práticas que vão legitimar então a doutrina de proteção integral,
Não que a criança ou adolescente tem superpoderes e que podem fazer tudo, mas que elas precisam de condições dignas e condições ideais para se desenvolver e se tornarem bons cidadãos ou cidadãos aos quais a própria sociedade espera. Então, o Estatuto da Criança, ele provoca algumas mudanças. Dentre as principais mudanças provocadas pelo Estatuto da Criança, nós temos a mudança de conteúdo. Então, como nós falamos ao longo, né, dessa nossa reflexão, não é mais menor, não se utiliza mais a palavra menor e o termo menor, nós utilizamos agora criança e adolescente para se referir a esse público infanto-juvenil. Eles são sujeitos de direitos a terem direitos, e sujeitos não é no passivo, sujeitos é no ativo mesmo, tem que participar, inclusive opinar sobre o que é importante para o seu processo de desenvolvimento. Ele está numa condição peculiar de desenvolvimento, porque não se completou ainda o ciclo biopsíquico e social de desenvolvimento humano, e ele é sujeito com absoluta prioridade, né, por conta das suas próprias demandas, né, e necessidades. O Estatuto também provoca uma mudança de método. A partir de agora, né, se antigamente o menor ele era culpado, definia-se a sua culpa, né, o que ele deveria cumprir ou para onde ele deveria ir, sem opinar, sem participar, agora muda-se o método de aplicação no que diz respeito aos direitos, aos deveres. O adolescente e a criança participam durante todo o processo, ele é responsável pelo seu processo, mas ele não tem a responsabilidade ainda sobre os seus atos, então define que os pais, os familiares respondem sobre esses sujeitos, e muda-se, por exemplo, a forma de aplicação de determinadas punições, digamos assim, né? Se antigamente aplicava-se para o adolescente e ele não participava, hoje ele tem direito a um advogado, ele tem direito à livre defesa, né? E toda uma mudança mesmo no que diz respeito aos métodos. Houve uma mudança importante de gestão, porque aí a própria Constituição abriu a possibilidade para a construção de conselhos, que eles vão legitimar tanto a questão do controle social das políticas públicas, como vão zelar pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Então nós temos uma mudança, e aí desde a Constituição, de políticas públicas, de descentralização do poder, e também, no que diz respeito à criança e adolescente, nós temos a construção de conselhos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente, responsáveis pela elaboração de políticas públicas, pela fiscalização de políticas públicas que vão atender esses direitos da criança, e nós temos aí os conselhos tutelares, responsáveis por zelar pela garantia desses direitos direcionados para a criança e adolescente. Essa mudança de gestão, ela indica o seguinte, que o juiz sozinho, ele não é o único responsável pela garantia, pelas condições de sobrevivência direcionada para esse público. Então, ou seja, a sociedade passa a participar, a família também é responsável e o Estado também, né, nessa nova lógica. O Estatuto da Criança, ele define a política de atendimento dessa forma. Todas as crianças e adolescentes têm acesso a políticas sociais básicas, e aí nós colocamos aquelas constitucionais, saúde, educação, a alimentação que foi inserida no texto constitucional recentemente. Todas as crianças e adolescentes têm direito a essas políticas sociais básicas. Para aquelas crianças e adolescentes que precisam ou que necessitam, né, de uma atenção maior, de uma condição de vida melhor, estão em algumas situações especiais, de carências múltiplas, para elas são destinadas as políticas assistenciais, como as que nós conhecemos ligadas à política de assistência social, a proteção básica da assistência social. Para algumas crianças e adolescentes que também se encontram em outra situação peculiar, sejam vítimas de exploração, de algum tipo de violência, maus tratos, para elas são reservadas as políticas de proteção especial, né, que são as medidas específicas de proteção. E nos casos de desaparecimento, questão de proteção, a ameaça de morte, em casos específicos, também está previsto as políticas de garantia, né, para algumas crianças e adolescentes. Mas aqui são todas as crianças e adolescentes e depende da sua condição, da situação ou do caso ou da situação em que se encontram e não se pertence a uma determinada classe ou se pertence a uma determinada raça. Então, para a gente refletir, para conduzir para a finalização do nosso trabalho, para a nossa reflexão, o Estatuto da Criança e Adolescente ele aponta alguns direitos, né, nesse sentido.
direitos imprescindíveis para a sobrevivência e para o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então, tem alguns direitos relacionados à vida, à saúde e à alimentação. Esses direitos se referem à sobrevivência. E aí, o contraponto também, entre o ideal e o real. Alguns direitos relacionados à moradia e ao vestuário, que se refere à questão de sobrevivência e condições dignas. O contraponto também, ele revela a necessidade, né, de assegurar essas condições para todas as crianças e adolescentes. A questão da educação, cultura, lazer e profissionalização, que dizem respeito ao desenvolvimento pessoal e social, né? Hoje tem uma frente de atuação muito maior com relação ao trabalho infantil, né? Visto como crime, visto como aquele que ceifa mesmo oportunidades de desenvolvimento. E aí nós temos outras realidades, né, como aquela ali que remonta a outros países da África, em que desde 9 anos as crianças já são preparadas para o porte de armas. Né? Não é uma realidade específica do Brasil, mas temos que contrapor também que muito cedo os adolescentes, as crianças e adolescentes têm inserido no tráfico, né, de drogas e no tráfico de armas. Temos outros direitos também que se referem à dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, que se refere à integridade física, psicológica e moral de cada criança, né? Então, o próprio estatuto, ele aponta, né, e coloca a necessidade de preservar a criança de tudo aquilo que vai deixá-la numa situação de vexame, de preconceito, de negligência, de maldade, né? E aí responsabiliza as principais pessoas ou instituições que de certa forma deveriam dar conta desse público, né, como a família, a sociedade e o próprio Estado, que é responsável por essas condições. Temos aí a fala do autor, né, do Gilberto de Meaisten, que ele questiona, na verdade, ele aponta no livro Cidadão de Papel algumas questões interessantes. E em uma das falas ele coloca o seguinte: num país civilizado não existem pivetes, existem crianças desenvolvendo suas potencialidades. Entender a infância marginal significa entender por que um menino vai para a rua e não vai à escola. São questões para além de oferecer uma proteção integral, mas também entender todo um contexto que perpassa a criança e o adolescente. Então, como nós falamos e sustentamos ao longo dessa nossa discussão, por que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá uma ênfase nos direitos? Porque ao longo da história, determinados segmentos da população foram privados do acesso dessas condições dignas de sobrevivência, né? Então, o Estatuto ele reforça os direitos e reforça essa perspectiva de que todas as crianças e todos os adolescentes são sujeitos de direitos a terem direitos. Só que o Estatuto também ele aponta os deveres. Então, para cada direito tem um dever que está ali implícito e até mesmo precisa ser trabalhado, né? Tem a Alina até gosta de colocar, que eu acho interessante, que a questão dos deveres é responsabilidade da geração adulta informar e, ao mesmo tempo, problematizar e trabalhar isso tanto na sociedade, na família e junto com as crianças e adolescentes, para que eles não sejam percebidos como pessoas que têm super direitos. Então, o Estatuto, ao mesmo tempo que ele aponta os direitos, ele aponta também os deveres. Eu tenho direito à educação, mas eu não posso depredar a escola. Eu não posso fazer o que eu quiser na escola. Mas é função, é responsabilidade dos adultos que já estão nesse mundo, que já vivem, que já passaram por todas essas experiências, informar, educar e socializar as crianças e os adolescentes nesse novo ambiente de deveres, né? E até mesmo para além dos deveres aí de responsabilidades. E aí o Estatuto também coloca a responsabilidade não só do Estado e da Justiça, mas da família e da sociedade. E nós temos uma questão importante também, porque muitas vezes a família é culpabilizada pela situação dos seus membros, mas ela também não tem as condições de proteger os seus membros e de se proteger enquanto instituição. Então nós temos que refletir sobre essas questões também, que são importantes. E aí tem uma questão de fundo que eu gosto sempre de chamar atenção com relação às escolhas. Muitas vezes nós falamos que as crianças e adolescentes, eles fazem opção por serem bandidos, entre aspas, por praticarem alguns atos infracionais, por infringirem leis, normas e algumas regras sociais. Que os adolescentes, eles por si só, eles fazem esse tipo de opção. E aí uma questão importante para a gente refletir é quais são as escolhas, as possibilidades de escolha que esse público infanto-juvenil tem
para fazer opção entre praticar um ato e não praticar um ato, né, de ir para um sinal para vender uma bala ou para usar um tipo de substância e não usar esse tipo de substância e não ficar exposto a essas situações. Quais são as possibilidades de escolha que são apresentadas por esses indivíduos para que eles sejam cidadãos melhores ou que completem aí o seu processo de desenvolvimento? E nesse contexto, nós questionamos qual o papel da educação. Se é de reprodução social, se é apenas de viabilizar um título, um certificado, um diploma, ou se ela é importante no processo de desenvolvimento dos indivíduos e de transformação social. Então, o que nós provocamos e, na verdade, queremos aí chamar a atenção a partir da discussão da doutrina de proteção integral é que ela não assegura superpoderes para esse público, ao contrário. Ela coloca, né, que é importante oferecer condições dignas e reais de sobrevivência para esses indivíduos, para que eles se desenvolvam bem e desenvolvam de uma forma da mais integral possível, né? Agradeço a atenção de todos, né? Deixo o e-mail também para algum questionamento ou algum contato.